Esses dispositivos costumavam ser os aparelhos mais caros das suas marcas, mas isso foi lá em 2021. Vale a pena adquirir algum desses modelos atualmente? Se sim, qual deles? O Galaxy S21 foi anunciado em janeiro de 2021, como a opção compacta dos aparelhos topos de linha da Samsung para aquele ano, em conjunto com também o S21 Plus, basicamente o mesmo modelo um pouquinho maior, e o carro-chefe, o S21 Ultra. Já o Motorola Edge 20 Pro veio ali em julho, como alternativa da Motorola para esse mercado dos topos de linha. Para dizer qual é o melhor atualmente, eu preciso primeiramente explicar as suas diferenças. Começando com as telas, o Edge 20 Pro aqui vinha com uma tela bem grande de 6.7 polegadas, Full HD OLED, um painel 10-bit, com taxa de atualização variável entre 48 a 120 Hz, com opção ali para o máximo de fluidez, até dá para você colocar fixado 144 Hz. É um display muito legal atualmente, um brilho ali chegando aos 700 nits. O S21, como eu falei, veio em 3 diferentes versões. Os mais baratos e que tinham preços mais próximos do 20 Pro eram o S21 normal e S21 Plus, com displays de 6.2 e 6.7 polegadas. Em comparação com o Motorola, a gente infelizmente perdia o painel 10-bit, ou seja, sim, o Motorola consegue reproduzir até 64 vezes mais cores, mas sim, ele pelo menos, os S21 tinham ali um brilho bem maior, além de alto-falantes estéreo, que auxiliam bastante no multimídia. No quesito de construção, o S21 tem apenas plástico na traseira, o que não é exatamente premium para essa faixa de preço. Tem que lembrar aqui que eram aparelhos que custavam a partir de R$5.000 novos. Já o Edge 20 Pro e S21 Plus ganhavam vidro na traseira, além do alumínio na lateral, né? Passando para o desempenho, o Edge 20 Pro tinha ali o Snapdragon 870, atrelados a 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Um chipset extremamente capaz e que até hoje é muito potente, proporcionando uma ótima usabilidade. Os S21 aqui no Brasil vieram com Exynos 2100, que seria semelhante ao Snapdragon 888, com menos RAM, por padrão 8 GB de RAM, e menos armazenamento também na sua versão básica, 128 GB. Porém, em quesito de benchmarks, eles eram sim superiores ao da Motorola. Mas a diferença não é muito grande não. No dia a dia, eu acho que vai ser bem difícil de você notar a diferença. Esses aparelhos são extremamente capazes e próximos ali de aparelhos intermediários bem novos e não muito baratos, como o Galaxy A55. No COD Mobile, o game que eu sempre gosto de testar, vemos que o S21 tem sim uma opção de taxa de quadros um pouco mais alta do que o Motorola. Mas aí você vai ter que diminuir um pouquinho a qualidade gráfica. Por padrão, no entanto, os dispositivos, os três, S21, S21 Plus e Edge 20 Pro, vêm ali com as mesmas qualidades, que são muito boas por sinal, e os três dispositivos vão ser ótimos no quesito de jogabilidade e tudo mais. Com relação às câmeras, o Edge 20 Pro tem um sensor principal de 108 megapixels, ultra-wide de 16 e uma lente de zoom de 8 megapixels, 5 vezes ótico, com uma frontal de 32. Por padrão ali, a lente principal e a frontal juntam vários pixels para tamanhos mais convencionais ali de 12 megapixels e 8 megapixels. Os S21 tem ali 12 megapixels na principal, 12 megapixels na ultra-wide e um sensor de 64 megapixels que trabalha como se fosse um sensor de zoom, mas basicamente o que ele faz é, ele tira uma foto, até ali 3 vezes híbrido que eles chamam, mas na verdade a foto é de 64 megapixels, ele corta para 12 megapixels pro tamanho que você quer. Não é a mesma coisa que um zoom propriamente dito, mas quebra um galho. A frontal é de 10 megapixels. Pode parecer que ali a Motorola deveria conseguir resultados bem melhores, com mais megapixels no geral e tudo mais. Porém, eu percebi que principalmente a principal fica bem atrás ali dos modelos da Samsung, com imagens ali talvez não saindo tão legais, principalmente por conta também da falta de estabilização ótica de imagem e talvez de uma otimização não tão legal feita pela Motorola. Não estava tão na frente quanto na Samsung nesse aspecto. Hoje em dia deu uma melhorada bastante nas linhas 40 e tudo mais, mas pelo menos nesse aqui a lente principal acaba ficando mais atrás. As outras lentes, no entanto, são bem mais próximas, com benefício inclusive da Motorola de ter uma lente propriamente dita de zoom, né, 5 vezes ótico. Mas que 5 vezes seja bem longe, faz falta ali uma coisa intermediária, né? Você que tirar uma foto com, sei lá, 3 vezes de zoom, vai ter que usar o zoom eletrônico. Com relação às gravações, os aparelhos conseguem gravar até 8K 24 e 4K 60. Já na frente, o Motorola fica limitado a 4K 30, enquanto que os Samsung chegam a 4K 60. Passando para as baterias, os três modelos têm capacidades bem diferentes e também, assim, autonomias bem diferentes. O pior é o S21 normal, com a menor capacidade ali de 4.000 mAh. Testes na época mostravam que quando ele era novo, ele dava ali um dia de uso
dava pra aguentar, mas não muito mais do que isso e não se você abusasse muito. Já o Edge 20 Pro com seus 4.500 mAh melhorava significativamente, bem mais tranquilo para chegar no final do dia. O S21 Plus, mesmo com seus 4.800 mAh, né, um pouco maior, conseguiu uma autonomia no geral não muito diferente, mas é um pouco melhor. No quesito é óbvio, hoje em dia aparelhos são usados, então vai depender basicamente da saúde do dispositivo que você encontrar. O Motorola que eu tenho aqui tá com 86% da saúde e eu consegui ali entre 3 a 4 horas de tela de uso normal no meu dia a dia, que é normalmente bem intenso, o que não é ótimo, mas não tá ruim para um dispositivo dessa idade. No quesito de carregamento, os Samsung suportavam até 25 watts, enquanto que esse Motorola suporta sim 30 watts. Curioso é que o S21 Plus, mesmo com esse carregador mais fraco e a bateria maior, ele acaba demorando mais ou menos a mesma coisa que o S21, e os dois são mais rápidos que o 20 Pro. No mais, também apenas os Samsungs têm suporte ao Wireless Charger, e também o Reverse Wireless Charger, né? Que é aquele que você põe alguma coisa no celular e carrega. Antes de falar de preço e conclusão, alguns itens importantes. Os três modelos têm Wi-Fi 6, NFC e 5G, com o Bluetooth do Motorola sendo um pouco mais recente, enquanto que a entrada USB-C do Samsung é um pouco mais recente. Os três modelos, por sinal, suportam ali os modos desktop com ou sem fio, né? O Samsung DeX e o Motorola Ready for. No mais, também o Motorola tem um sensor de impressão digital mais tradicional aqui na lateral, não muito novo e não muito rápido, enquanto que os Samsungs têm ali o leitor na tela, mais tecnológico, mas não necessariamente mais rápido. A única diferença é que esse sensor ultrassônico dos Samsungs, ao contrário do sensor óptico usado na Motorola, por conta da maneira pela qual ele analisa sua digital, ele funciona melhor com o dedo molhado, por exemplo. Falando em dedo molhado, os Samsungs têm suporte ali à certificação IP68 contra água e poeira, enquanto que o Motorola não tem nenhuma certificação. Com relação ao software também, os três modelos foram anunciados com Android 11, porém o Motorola recebeu até o Android 13 e provavelmente não vai receber mais nenhuma atualização, enquanto que os S21 já receberam o Android 14 e estão na lista para receber o Android 15, por incrível que pareça. Ou seja, a Samsung está bem na frente nesse aspecto do que a Motorola. Falando de preço então, o Motorola foi anunciado ali por R$5.000, como eu falei, novo, enquanto que os S21 e S21 Plus foram anunciados por R$6.000 e R$7.000 respectivamente. No entanto, quando o Motorola foi anunciado, os S21 já estavam no mercado faz mais tempo, então eles acabavam que no começo eles estavam bem próximos em quesito de preço. Isso já faz 3 anos ali próximo. Hoje em dia, um S21 normal custa ali bem próximo ainda do que o Edge 20 Pro, com o S21 Plus normalmente custando um pouquinho mais caro. Sinceramente, por mais que eu tenha sempre me surpreendido bastante com o Motorola, com seu ótimo desempenho, tela bem legal e bateria até que bem decente, um S21 normal provavelmente seria uma melhor sugestão na minha opinião. Sim, ele vai ter uma bateria um pouco pior, mas a quesito das câmeras e do desempenho são superiores. Além desse software muito mais atual, que vai receber por mais tempo, basicamente é mais seguro. No quesito de aplicativos e tudo mais, vai demorar um bom tempo para que eles parem de funcionar em dispositivos com Android 13 como o Motorola. Mas no quesito de segurança, brechas e tudo mais estão sendo descobertas a cada momento. E é bem legal ter um aparelho bem mais recente como o da Samsung, né? Com relação ao S21 Plus, pelo preço um pouquinho mais caro, a não ser que você consiga bem próximo, eu acho que talvez valesse a pena dar uma olhada logo no S22. Novamente, ele não vai ter uma bateria muito boa, mas ele vai ter um desempenho melhor, câmeras melhores, mais novo ainda, e acaba que vale mais a pena do que o S21 Plus, na minha opinião. A não ser que você realmente precise de um aparelho grandão. Outra opção que também pode passar na cabeça é o S21 FE. Ele é mais barato, inclusive, do que esses outros aparelhos que eu falei. Ele é bem mais próximo dos R$1.000 do que os 1.300, como o do Motorola. Porém, ele vai acabar abrindo mão de alguns itens bem chaves. Ele tem apenas 6 GB de RAM, então o quesito de fluidez não é tão legal. As câmeras são mais fracas e a bateria é tão fraca quanto o S21 normal. Portanto, acabava que eu iria com esses todos, eu iria com o S21 normal mesmo, como opção custo-benefício atualmente. Ainda é um ótimo aparelho hoje em dia. Se tiver a fim de saber um pouco mais a respeito da minha experiência com ele, vale a pena conferir o review completo que eu fiz dele recentemente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Mas eu vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima.